Professor Cláudio, bom dia. Seja bem-vindo ao Ouro Verde Brasil. Uma honra conversar com o senhor. Oi, bom dia, Alexandre. Obrigado pelo convite. Agradeço ao Marcon de ter me dado a oportunidade de estar aqui com os ouvintes do senhor e dizer que também é uma alegria para mim estar participando aqui, tá? Então, ontem tivemos o anúncio do pacote do Haddad. Pois é. Professor, aliás, que já quero deixar muito à vontade para que, se é amigo do Marcon, é meu amigo também, né? Então já quero criar uma intimidade aqui para que eu possa chamá-lo de você e vice-versa, professor. Opa, claro, imagina. Então vamos lá. É um prazer. Isso aí, vamos lá. Vamos lá. Professor, ajude-nos a entender o que vem por aí. O buraco ficou fundo demais, esse corte de gastos vai surtir um efeito prático ou só um efeito nessa população que carece dos serviços prestados pelo governo e já percebeu que a torneira secou, professor? Vamos lá. Vamos começar pela reação do mercado financeiro ao anúncio ontem. A reação foi péssima. O dólar bateu, na abertura do futuro, bateu R$6. Então, o mercado financeiro sabe fazer conta. Ele, de certa forma, ele é um catalisador das opiniões, né? O mercado financeiro pega a opinião de todos os caras que entendem de dinheiro e sabem fazer conta e joga para os preços. Então, os preços revelam que o mercado ficou profundamente preocupado com o que ele viu ontem. O que foi falado ontem pelo Haddad que tem que nos deixar preocupados? Então, a primeira coisa que nós temos que desenhar é onde nós estamos. Nós, brasileiros e o governo federal. Hoje nós estamos mergulhados no caos fiscal. O governo tem batido recordes de arrecadação e, mesmo assim, o déficit nos últimos 12 meses está em 250 bilhões de reais. Significa que ele não vai conseguir fazer o ajuste pelo lado da receita. A dívida pública está em via de bater 80% do PIB e continuar sua trajetória explosiva. Os juros estão subindo, porque a inflação já está acima do teto da meta, e os indicadores de novembro, que saiu do IPCA 15, revelam um cenário mais preocupante ainda, que talvez obrigue o Banco Central a aumentar mais ainda os juros. Então, nós estamos hoje num cenário fiscal trágico, com uma dívida pública alta e os juros subindo, mesmo com a arrecadação recorde. O que exige um esforço do outro lado, que é um esforço de redução de gastos. Certo? Certo. O pacote de redução de gastos proposto pelo Haddad ontem é suficiente? Nem de longe. É perto daquilo que nós precisamos. E aí eu vou trazer dados para nós entendermos. Entre 2023 e 2024, este governo aqui aumentou seu gasto público em 400 bilhões de reais. Esse é o tamanho do aumento do gasto. E o ano que vem, no orçamento, ele já prevê um aumento de gasto da ordem de 160 bilhões de reais. Quanto que ele propõe de corte? 30. Dos 160 bilhões dele. Então, ó, em 3 anos, o aumento do gasto vai ser de 530 bi e o governo vai gastar 30. Vai cortar 30. Absolutamente insuficiente para conseguir frear a explosão da dívida pública. Da onde vai sair esses cortes? Isso também é importante. 1/3 desse corte, até mais que 1/3, 16%, educação. O governo está cortando do Fundeb 4,8 bilhões dos 30 prometidos para o ano que vem. Esse é o corte que vai ser cortado. É esses os cortes que vão ter. Ele está cortando aumento de salário mínimo, que ele vai diminuir. Aí tem um pente fino no Bolsa Família. Ele está aumentando a idade mínima do BPC. Ele vai restringir acesso a benefícios sociais que hoje estão garantidos. Ou seja, o governo do amor vai penalizar as famílias que mais precisam hoje de assistência social. Esse é o fato. Fala muito do tal do fim da morte fictícia, dos militares, para também sinalizar de que os militares vão cortar na carne. O que tem que acontecer. E aqui vamos deixar claro. Todo mundo tem que pagar sua conta. O militar não pode se aposentar com 50 anos. 55 já acho jovem, né? Esses caras vão viver até 80 anos, 90 anos. Mas o impacto é de 1 bi dos 30 bi.
Então, assim, Alexandre, é muito pouco, é muito aquém do que o Brasil precisa. Esse foi o primeiro impacto. Um pacote de gastos que é vendido externamente como suficiente, mas que quem faz conta já sabe que isso aqui não muda nada. Tem um outro detalhe que é importante, e aí eu acho que é importante vocês entenderem como esse governo é um governo fraudulento. O salário mínimo era corrigido segundo o crescimento da economia. Então, por exemplo, o ano que vem, o crescimento do salário mínimo seria de 3%, em 2026 seria mais ou menos 3,2%, 3,3%, e assim sucessivamente. O Haddad limitou esse gasto a 2,5%. O que eles consideram? Eles consideram isso um corte de gastos. Você entendeu? Ele considera que ele está poupando um aumento que ele não vai dar. Mas o nosso problema não é o gasto futuro, o nosso problema é o gasto de hoje. Então ele não cortou gastos correntes. Ele cortou aumentos futuros, que já são insustentáveis. Então existe aqui, dentro desse pacote, uma série de coisas que algumas meritórias, outras não, mas a maioria não, mas que revelam que o governo simplesmente não deu bola para o ajuste fiscal. É isto. Ficou contando centavos, são praticamente 13 ou 14 ações, inclusive cortando as emendas parlamentares, o que aqui todo mundo concorda, né? Todo mundo tem que dar a sua parcela tem que cortar na própria carne. As emendas parlamentares entraram na conta aí, fazendo parte do pacote de redução de gastos. Só que no futuro, metade de todo o corte de gasto vai ser em cima desse aumento de salário mínimo que não vai ser dado. Então o mercado fez essa conta e disse, não dá.